Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre Brian Flores processa a NFL. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Tudo sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre um processo que Brian Flores acabou por indigitar, acabou por lançar contra a NFL no seguimento daquilo que ele sustenta como discriminação, racismo, não só sobre ele, mas sobre uma cultura que pode estar aqui na NFL e que isso não são histórias recentes, porque a realidade é que já no passado tivemos toda a narrativa de Colin Kaepernick, que também acabou por lançar aqui um bocadinho este tópico, este tema. O Pedro Fernandes junta-se a mim, é um tópico que não é muito fácil de falar, não por uma questão de que não tenhamos aqui uma opinião ou de não achemos que seja algo que não existe, porque eu não sei quanto ao Pedro, vou falar por mim, mas eu acho que existe racismo na NFL, Grande. existe aqui discriminação, mas acaba por ser um tópico complicado de falar porque cada pessoa vai ter aqui uma opinião muito... Para já é um tópico muito sensível, não é? Ponto número um. E depois, porque cada pessoa tem uma visão muito própria sobre isto. Mas a realidade, Pedro, era o que eu dizia. Colin Kaepernick deu um mote enquanto jogador, sofreu racismo, foi colocado de parte, e agora temos Brian Flores que muito provavelmente mandou a sua carreira para o lixo ao fazer este processo. Sim, ele próprio disse que eu sei que estou a meter, que estou aqui a meter a minha carreira em jogo, ou seja, muito provavelmente não vou treinar mais nenhuma vez, mas isto aí está, é maior do que ele, é muito maior do que ele, é mais do que propriamente ser um treinador de futebol americano a não se sentir justiçado, é mais uma raça por completo, onde também se pode incluir as outras minorias, acredito eu. A sentir-se que não é bem tratada por parte da NFL. E a realidade é que temos tido ao longo dos anos muitas evidências de coisas assim parecidas, só que aí está, são poucos os que também têm a coragem de mandar uma carreira para fora e se chegar à frente com este tipo de situações. Por isso é que eu acho que também não vemos tanto a ser falado. Uh, É porque muitas pessoas, apesar de sentirem isso, não querem deixar de trabalhar na NFL, não querem deixar de ser treinadores, jogadores, o que quer que seja, e por isso é difícil para as pessoas se assumirem. Mas é um problema que começa desde o topo, a meu ver, começa desde a organização, e quem diz organização não diz só a NFL, diz a própria organização das equipas, que tem à sua frente muita gente que infelizmente também não tem uma cabeça ou uma mente aberta para tratar a sério destes assuntos, porque se fosse um problema que afetasse os donos das equipas da NFL, com o poder todo que eles têm, isto já estava alterado de certeza. Só que a realidade é que muitos deles não lhes interessa combater a sério este, este racismo que se vê dentro da NFL e por isso deixam andar, não se metem com muitos problemas, porque não, aí está, não é algo que lhes afeta, não é algo que lhes tira o sono e, mais importante, não é algo que lhes tire dinheiro. Sim, é verdade. Para dar aqui um pequeno contexto, 32 equipas, 32 donos, não existe nenhum dono da NFL que seja de uma raça além da raça caucasiana. Isto, obviamente, desde logo levanta aqui algumas questões. No entanto, mais de 70%, se não estou em erro, dos jogadores da NFL são de raça negra. Treinadores, cada vez mais é uma miragem. A realidade é que a NFL lançou uma política em 2003 que é conhecida como a Rooney Rule, a regra Rooney, que ia fazer também menção à história e ao trabalho do antigo dono dos Pittsburgh Steelers, Dan Rooney, que acabou por ser uma das pessoas que promoveu ou quis promover bastante aqui a questão da diversidade e de trazer outras culturas aqui para o Spotlight. Para deixar aqui só uma pequena visão em termos de números, eu só consegui encontrar números até 2016, mas a liga entre 1997 e 2001 tinha uma porcentagem de 4,5 de apenas de head coaches de raça negra. Entre 2002 e 2006, que foi mais ou menos quando a regra foi implementada, esse número triplicou, passou para os 13,6. Entre 2007 e 2011,
chegámos a ter 26,9 treinadores, ou seja, um quarto dos treinadores principais da NFL de raça negra ou de raças de minorias, digamos. Entre 2012 e 2016 isso caiu, tínhamos apenas um, que era Todd Bowles na altura com os New York Jets, e nos anos recentes, basicamente, aliás, estou a falar de entradas, ok? Estou a falar de treinadores que entraram, porque obviamente Mike Tomlin é o único treinador que se tem aqui aguentado, e neste momento é o único head coach de raça negra na NFL, como treinador principal, obviamente. Mas este ano, toda esta situação com Brian Flores não foi só pela questão do seu despedimento, que foi algo estranho, mas foi também depois o que sucedeu no seu processo de recrutamento, digamos, para a organização dos New York Giants, onde Pedro acabou por sair uma notícia, aliás, não foi uma notícia, ele próprio colocou imagens de uma troca de mensagens com o Bill Belichick, que lhe deu a entender que basicamente ele estava a passar por um processo de recrutamento que já estava decidido o outcome, em que basicamente ele só estava ali a cumprir, digamos, as cerimónias em torno desse processo. Estava a cumprir a cerimónia que está na Rooney Rule, que tem uma adenda que diz que tem de haver uma entrevista pessoal, portanto não pode ser por Zoom, tem de ser uma entrevista já pessoal a alguém de minoria. E ao que parece, e pelas imagens e pelo que nós acabamos por ter conhecimento, porque há muita coisa escrita que nós nunca vamos saber, para proteger as várias facetas, o que dá a entender é que aí está, é que Brian Flores foi simplesmente cumprir calendário para os Giants poderem mostrar que tinham cumprido com essa regra. Não me admira, sinceramente, se isso for verdade, não me admira, porque já acontece há muitos anos, por isso também não me espanta. Dar o destaque que em 2019, nos Broncos, quando ele foi para ser head coach dos Broncos, ou para uma entrevista, acabou por haver um comportamento por parte de John Elway e da malta de lá da equipa de Denver que também não foi correta, que não foi o mais correto, e isso leva sempre questões, e a realidade é essa. Será que era feito se o treinador fosse branco? Ou foi porque era Brian Flores e também estavam se calhar só a cumprir calendário. Quando ele está nos Dolphins e o dono, o Steven Ross, lhe diz que paga 100 mil por cada derrota porque quer fazer tanking, será que tinha coragem de fazer se fosse um treinador branco? Portanto, há aqui sempre todas as questões que vão haver à volta disto, que nunca vamos ter uma resposta a sério, não vai ser fácil. Mas falando muito rapidamente do Brian Flores, é uma atitude espetacular. Sim, porque é uma coisa que ele acredita, está a meter-se a sua carreira em causa, por causa desta situação, está basicamente a terminar a carreira dele, que é uma carreira nova, muito jovem e que, a meu ver, ia ter bastante sucesso por um bem maior, e por isso nessa parte está a defender o que acredita, acho que é de louvar. Infelizmente, o outcome disto é mais do mesmo, não vai acontecer nada, porque a realidade é que não é a NFL quem manda são os 32 donos que estão nas equipas. Esses sim, o Goodell não manda, o Goodell é empregado dos 32 donos. Sim, ele pode tentar incutir ali algum tipo de bom senso, e inclusivamente já o fez. Lançou nos últimos dias um memorando para os treinadores, aliás, para os treinadores não, para as organizações da NFL, a dizer que está muito insatisfeito com a falta de diversidade e trabalho de inclusão que não está a ver a ser feito nas equipas, mas a realidade é que eu acho que o Brian Flores, ao tomar esta decisão, temos que olhar aqui de várias perspectivas. A primeira é claramente, é o que nós já aqui dissemos, pode ter colocado a sua carreira em risco. Eu não sei se alguma equipa depois disso vai ter a coragem, entre aspas. Mas ele entrevistou com os Saints já depois disto, não foi? Ou foi antes? Eu acho que foi antes. Eu acho que depois disto, eu acho que nada mais acabou por avançar. Mas a realidade é que ele colocou basicamente a carreira dele em risco, ponto número 1. Segundo, acho que a NFL tem que dar passos para melhorar nesse aspecto. E digo a NFL e já agora digo todas as organizações. Eu tenho a sorte de trabalhar também numa empresa, além de trabalho que acabo por ter na Eleven, trabalho numa empresa também que é global, que é a Philip Morris. Trabalho em recrutamento, trabalho com políticas de recrutamento e de diversidade. Tenho a sorte de estar numa empresa em que nós temos bastante a questão de contratarmos pessoas independentemente da sua cultura, independentemente da sua raça, da sua religião, da sua orientação sexual, o que quer que seja.
este ano, inclusive, posso partilhar isto por satisfação pessoal. Tive a oportunidade de contratar uma mulher que estava grávida e para nós isso não foi em nenhum momento um problema. Isso é que é um problema em muitas empresas por questões também de discriminação. E eu acho que é um trabalho que tem que ser feito dentro de todas as organizações, no sentido de melhorar aqui, de uma constante melhoria, porque não é a raça de uma pessoa que determina a sua capacidade de ser boa ou não para o seu trabalho, é os seus resultados e aquilo que traz para dentro de cada organização. E isso é uma questão também interessante, ainda bem que pegaste nisso, porque para mim, pois é uma questão que também se fala, e isto é real na NFL, é o que é não só o que é na altura da contratação, mas também na altura do despedimento, em que se fala que muitas vezes talvez um treinador que não seja branco tem um pavio muito mais curto, ou seja, tem de andar muito mais na linha se não quer ser despedido. Já para não falar que, segundo as oportunidades, acabam por ser raríssimas para um treinador que já tenha falhado. Por exemplo, um Todd Bowles. Um Todd Bowles, a realidade é que falhou como treinador dos Jets, apesar de foi para um cenário horrível. A situação é que falhou como treinador dos Jets e, apesar de estar a pegar numa defesa dos Bucks muito boa nos últimos anos, acaba por também não ser ele ainda ser opção. Até pode ser por escolha dele ou o que quer que seja, mas a realidade é que há um pavio muito mais curto para uns certos treinadores, que neste momento até só temos Robert Saleh e Mike Tomlin na frente das equipas, se não me engano. Certo. Creio que seja pouco. isso. É muito pouco. E depois lá está. E depois também existe a questão da própria cultura organizacional, não é? E, por exemplo, falaste do Robert Saleh nos Jets, com a pressão mediática de Nova York. Eu acredito que o Robert Saleh esteja muito mais aqui em cima de um lago congelado, mas onde a camada é muito fininha e aqui vários passos errados muito mais facilmente o mandariam embora do que, por exemplo, se tivéssemos um Doug Peterson na mesma posição. Se calhar irias ter aqui mais algum tipo de cuidado ou irias dar mais espaço, mais tempo. Mas a realidade é que eu acho que isto é algo que a NFL tem que trabalhar sem sombra de dúvidas. Era o que há pouco dizia, tínhamos que olhar para isto várias perspectivas, a perspectiva de Brian Flores e daquilo que é a sua carreira, a perspectiva de melhoria contínua que a NFL tem que ter, e não pode ser só no plano desportivo, tem de ser também no plano organizacional. E em terceiro, e esta aqui agora só para terminarmos, eu não sei até que ponto é que o Bill Belichick vai ficar contente de Brian Flores ter trazido aqui à luz do dia as mensagens que ele trocou e onde ele aparentemente cometeu um erro. E eu acredito que ele tenha cometido, porque Bill Belichick não é propriamente muito dada de novas tecnologias. Eu não sei se ele teve aqui a aprovação de Bill Belichick de poder colocar as coisas à vista do mundo, mas isto para mim só é a prova de uma coisa. Hoje em dia, quando nós enviamos uma mensagem, quando escrevemos um texto, nós estamos a enviar só para a pessoa a quem estamos a enviar esse texto. Muito cuidado. É para o mundo inteiro. É para o mundo inteiro. Por isso, aqui em jeito de dica para todos os que nos ouvem, tenham muito cuidado com o que é que escrevem, com o que é que dizem. E isto é um tópico sensível, é um tópico que tentámos abordar aqui sempre num registro também divertido, mas neste caso temos que dar aqui alguma seriedade, porque é um problema que existe na NFL e é um problema que quer eu, quer o Pedro, queremos e gostaríamos que fosse aqui de alguma forma trabalhado e também resolvido, porque novamente não é a raça de alguém que determina a sua capacidade ou não de ser bem sucedido, e Brian Flores já nos mostrou que pode ser um bom head coach na NFL. Já agora, Patrick Graham já nos mostrou que pode eventualmente ser um bom head coach na NFL, e aparentemente nenhum dos dois vai ter essa oportunidade, isto porque o Patrick Graham foi para os Raiders como coordenador defensivo. Leslie Frazier, só para mencionar aqui mais um, Jim Caldwell. Há muitos bons treinadores de raça negra que não estão a ter as oportunidades, se calhar outros estão a ter, mas isso poderemos guardar para outros episódios e para outras conversas. Obrigado a todos por mais um episódio. Nós voltaremos amanhã com mais estudo sobre futebol americano. Até lá, um abraço.